Boa tarde, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo, no nosso segundo momento agora de ciência, aula 23 e 24. O nosso assunto está relacionado às cadeias alimentares simples e micro-organismos. Então, vejam só, no nosso livro de ciência, nós estudamos a questão dos seres vivos, né? E como eles se alimentam, como eles desenvolvem suas atividades vitais, né? O seu crescimento, a sua reprodução, como eles obtêm energia para viver. E bem como também as plantas, né? Então aqui nós temos sobre esse assunto, vamos ouvir aqui, ó. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Antes de iniciar a nossa aula, eu peguei essa plantinha que está em minha mão e percebi que ela estava precisando de água e luz solar. O que pode acontecer caso ela fique muito tempo nessas condições, professora Ana? Então, olha aqui, ó. Olhando o nosso calendário, vamos ver aqui, passei demais, não foi? Olhando o nosso calendário, aprendendo em casa, vejo que ela pode morrer, Dudalina. Isso acontece porque as plantas necessitam de umidade, da temperatura e do oxigênio presente no ecossistema, né? Se você deixar uma planta sem a luz solar, o que acontece? Sem água por muitos dias, ela fica sem vida. Veja a imagem abaixo, pois ela ilustra perfeitamente, olha aqui, perfeitamente o que estamos falando. Então, você vai aproveitar e você vai lendo com bastante atenção para você compreender bem, não é? Sobre aqui, você está tendo aqui a representação do Sol, não é? O nome aqui, ó, luz solar. A planta precisa de luz, porque a partir da luz ela vai absorver a temperatura, né? E ela vai desenvolver as suas funções aqui. Que funções são essas? Vejam só. O que acontece aqui no ambiente aqui, ó, existe o dióxido de carbono, ele vai sendo eliminado aqui, ó, da planta, da folha. Ele absorve aqui o dióxido de carbono nas folhas e a luz solar. Aí ela vai fazer uma transformação aqui nesse momento. Ela também precisa aqui, ó, nas suas raízes, absorver água e nutrientes do solo, tá? Nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, manganês, molibdênio, os macro e micronutrientes vão sendo absorvidos aqui, dissolvido na água e penetra pelas raízes. Aí ela vai absorvendo aqui, ó, a luz solar e o ar, tá? O gás carbônico aqui do ar. No momento ela vai fazer uma síntese, né? Uma fotossíntese. Absorveu a luz do sol, que chama foto, né? Absorveu a luz do sol e ela vai sintetizar junto com essas outras substâncias e depois transformar isso em glicose, tá? E também o ar, o gás chamado oxigênio, vai ser liberado aqui, ó, as moléculas de oxigênio, que inclusive serve também para a nossa respiração. E a glicose, que é o açúcar, né? Ela vai produzindo aqui, ó, nas suas folhas, nos seus frutos, tá bom? E faz com que ela cresça, com que ela vai se desenvolvendo, tá ok? Então, esse processo aqui é muito importante, viu? Para o crescimento, né, da planta, tá ok? Aqui eu perdi um pouco aqui o momento, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma pausa. E agora então, o que acontece? Ela vai absorver essa luz do sol e os nutrientes e a água no solo, vai fazer com que ela se desenvolva, não é? Então aqui, ó, muito legal compreender sobre a importância da água
da temperatura e da luz do sol para as plantas, pois elas geram, ao receber esses elementos, o oxigênio através do processo da fotossíntese. Ela gera isso, ela produz o oxigênio. Sabiam que esse oxigênio é muito importante para os demais seres vivos? Certo? Nós respiramos esse oxigênio. Dentre eles, os decompositores, que, como vimos anteriormente, desempenham um papel importante no equilíbrio da cadeia alimentar. Antes de prosseguirmos com os nossos estudos sobre os decompositores, realize as atividades abaixo. Então, você vai responder aqui, ó. Primeiro, certo? Como você viu aqui, ó. Número 1. Vimos que as plantas necessitam o quê? De água, né? Para viver, né? Para desenvolver esse processo, né? Água, luz do sol e de outros elementos para realizar o processo chamado de fotossíntese, certo? Fotossíntese, foto, luz, sintetizar, né? Acerca desse assunto, qual elemento é resultado desse processo? Em primeiro lugar, a luz solar, o oxigênio ou os nutrientes? No processo de fotossíntese, o que acontece depois? Ele produz o quê? Absorver a luz solar, produz a água, o quê? O que é que vai produzir que vai servir para os outros seres respirar? O que é? Pense lá no assunto direitinho e veja aqui, ó, certo? Seres vivos, processo fotossíntese produz o quê? Você vai ver a palavrinha lá, viu? Oxigênio, e você vai marcar aí direitinho o assunto, certo? E aqui, ó, explique com suas palavras o que aconteceria com os seres vivos caso não existisse o oxigênio, certo? Estamos falando aqui do oxigênio. Como é que os seres vivos poderiam respirar, né, se não tivesse o oxigênio? Então aqui, ó, agora, como o vovô Zelino nos disse, os decompositores necessitam alguns elementos para desempenhar o seu papel na cadeia alimentar. Assim, precisamos entender que diversos fatores interferem no processo de decomposição, tais como temperatura, umidade e oxigênio. A temperatura é fundamental para a decomposição, pois o calor é um importante fator de aceleração do processo, garantindo uma maior reprodução dos micro-organismos. A umidade também é importante porque garante um local adequado para a proliferação dos fungos e bactérias, além de gerar um ambiente propício para a germinação de esporos. O oxigênio, por sua vez, permite que ocorra a respiração celular e é fundamental para esses decompositores, tá bom? Então, a respiração desses seres, né? Respiração celular precisa do oxigênio, certo? Todos precisam de oxigênio. Aí, em seguida, você vai depois responder essa outra perguntinha. Que aula incrível! Agora já percebemos quais elementos são fundamentais para a existência dos decompositores. Que tal encontrar no caça-palavra abaixo? Use a sua capacidade investigativa. Você vai encontrar aqui as palavrinhas, viu? Né? Micro-organismos, temperatura, certo? Por exemplo, você vai encontrar aí muitas dessas palavras, certo? Você vai encontrar essas palavrinhas aqui e depois você risca ao redor delas, tá ok? Pois envia a foto aí para mim. Boa sorte e bons estudos.